Olá, o Entre Linhas começa com Frankenstein. Na série As Crônicas de Frankenstein, John Marlott investiga assassinatos cometidos na Londres do século XIX. O detetive chega à conclusão de que a metodologia do matador se inspira nos escritos de Mary Shelley, a criadora de Frankenstein, ao realizar experimentos com crianças. A série britânica está disponível em streaming. O romance Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley, fez tanto sucesso após seu lançamento em 1818 que poderia não apenas aterrorizar os leitores, mas também inspirar cientistas a seguir o exemplo do médico maluco Victor Frankenstein, o inventor da horripilante criatura que leva o seu sobrenome. É essa a ideia que está na origem da série As Crônicas de Frankenstein, disponível em streaming. Ambientada na sombria Londres de 1827, a produção tem como protagonista o ator Sean Bean, o Ned Stark de Game of Thrones. Em As Crônicas de Frankenstein, Bean é o detetive John Marlott. Quando é chamado a examinar uma menina morta às margens do rio Tâmisa, Marlott percebe que seu corpo, na verdade, é composto por partes de diferentes cadáveres, como a criatura do romance Frankenstein. Em suas investigações, ele descobre um submundo de traficantes e anatomistas que comercializam cadáveres e desvenda quem está por trás desse sinistro mercado clandestino. Um nobre degenerado, cuja ambição é se igualar a Deus e forjar criaturas em laboratório. Detalhe importante: a própria Mary Shelley, autora do romance Frankenstein, é personagem da série. Uma personagem cuja presença sugere que a literatura não é apenas uma forma de fantasiar, mas também pode interferir na realidade pela força da imaginação. You are the next step, my Adam. A apuração de um repórter por vezes ganha espaço além da mídia. Conheça agora o trabalho investigativo dos jornalistas Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, e de Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro. Daniela, como as reportagens que você fez no Hospital Colônia, em Barbacena, se transformaram no livro Holocausto Brasileiro? Eu fui investigar essa história a partir das imagens que foram feitas dentro desse hospital em 1951, por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. Então, foi um trabalho muito difícil, muito de campo mesmo, para conseguir encontrar aquelas pessoas fotografadas e fazer com que elas contassem a sua história pela primeira vez. Eu lancei uma série de reportagens, e só que a gente entendeu que essa história ela era muito importante para ficar restrita em 7 páginas de jornal. Eu fiquei 1 ano em Barbacena, entrevistando os sobreviventes, localizando pessoas, e aí sim a gente conseguiu lançar o Holocausto Brasileiro no Brasil em 2013, em Portugal em 2014, e a partir daí o Holocausto virou série para TV, virou documentário para HBO, enfim, foi ganhando o espaço dele. Quando você fala do Holocausto Brasileiro, você usa uma série de termos, inclusive do próprio título, que remetem ao Holocausto nazista, né? Holocausto Brasileiro, sobreviventes, que é um termo que a gente usa para sobreviventes de campos de extermínio ou de concentração. Como é que você lidou com esse paralelismo que também se aplica às fotos do Luiz Alfredo, que muita gente pode até achar que é uma foto da Alemanha ou da Polônia nos anos 40, né? Eu tinha uma imensa preocupação com o termo Holocausto, mas eu vou te dizer, Manuel, que a primeira vez que eu vi essas fotos, que foi em 2009 a primeira vez, e a minha busca começou em 2011, eu não consegui encontrar um hospital.
todas as imagens me remetiam a um campo de concentração. Isso me impactou muito. E quando eu comecei a investigar essa história, eu fui percebendo que o modus operandi era muito semelhante ao do nazismo. As pessoas eram encaminhadas para esse lugar em vagões de carga, da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas. Elas chegavam nesse lugar, elas tinham suas cabeças raspadas, elas recebiam um uniforme, elas eram rebatizadas, elas só não tinham número, mas elas eram rebatizadas. Então, isso tudo me mostrou que a gente estava, sim, falando de um genocídio ocorrido no Brasil. Foram 8 décadas de omissão, e tem uma história que me impressionou muito num documento que eu encontrei, que era um documento de uma pessoa que tentou fugir do Hospital Colônia, e era assim que estava escrito lá: fugiu hoje o ignorado de tal. Eles confiscavam dignidade, confiscavam os nomes, rebatizavam, e algumas pessoas eram batizadas de ignorados. E isso é incrível, assim, isso é chocante, né? A sua aproximação a esse universo das milícias, bairro do Rio das Pedras, no Rio de Janeiro e outras regiões, a sua aproximação foi diferente pelo fato de você já saber que escreveria um livro e não uma matéria para um jornal, uma reportagem? É uma história muito conhecida e a imprensa do Rio é muito boa. Você tem muitas histórias e muitas matérias escritas sobre as milícias. Então, o meu desafio era justamente fazer um arco narrativo que desse sentido para essa história. Eu achava que era isso um pouco que faltava. O Bolsonaro tinha sido eleito, eu achei que era um bom momento de tentar entender aquela cena, mesmo porque ele durante muitos anos tinha feito apologia a esse tipo de grupos e tal. E eu achei que era uma abordagem que eu precisava, justamente juntar as peças de um quebra-cabeça que estavam soltas. Então era construir uma história que explicasse o processo, que me ajudasse a ver aquela fotografia presente. O fato de você ser paulista, ou melhor, paulistano, e portanto tão distante da realidade de uma região como o Rio das Pedras, o Rio de Janeiro, o que significou em termos de aproximação e conhecimento daquela região? E realmente, às vezes, essa sensação é de ser um estrangeiro no Rio de Janeiro, né? E eu acho que isso me dava vantagens de me surpreender com coisas que talvez fossem naturalizadas lá, né? Então, certas coisas que me pareciam absurdas, eu acho que talvez um repórter de lá, que cobre isso todo dia, não chamasse tanta atenção para ele. Da mesma forma, se um carioca viesse cobrir São Paulo, eu tenho certeza que ele escreveria coisas que a gente já naturalizou e que a gente não presta mais atenção. Esse livro, República das Milícias, eu comecei a apurar em 2019 e em 2020 já estava entregando para a editora depois de 1 ano e 7, 8 meses, o que foi rápido, né, em tese, porque também eu tive muita sorte de encontrar alguns entrevistados e tal. Mas, por outro lado, eu acabei tendo uma trajetória que é um livro que vem de um acúmulo de 20 anos de pesquisa. Eu tinha escrito sobre o PCC, então já estava com essa cena na cabeça, tinha escrito sobre os homicídios, já estava com essa cena de violência na cabeça há muitos anos, né? O escritor norte-americano Edgar Allan Poe não é autor de um clássico, mas de inúmeros clássicos. São contos, novelas e poemas reunidos em diferentes coletâneas de textos do escritor, que viveu apenas 40 anos, morrendo vítima do alcoolismo em 1849. Poe ficou célebre por suas narrativas de mistério e terror, em que os acontecimentos mais extraordinários, alguns deles sobrenaturais, são descritos com racionalidade e distanciamento científico. Cultuado pelo poeta francês Charles Baudelaire e pelo romancista russo Dostoiévski, Poe frequentou inúmeros gêneros. O relato de Arthur Gordon Pym, seu único romance, é uma aventura marítima digna de Herman Melville,
o autor de Moby Dick. Os Assassinatos da Rua Morgue e O Mistério de Marie Roget são contos que inspiraram a dupla de cerebrais detetives celebrizada pelo inglês Conan Doyle nas aventuras de Sherlock Holmes. Narrativas como O Gato Preto ou A Queda da Casa de Usher trazem crimes e mistérios envoltos numa atmosfera de thriller psicológico. E A Máscara da Morte Vermelha descreve uma orgia em meio a uma peste com inacreditável atualidade em tempos de pandemia. Seja na fantasia, na literatura de viagem, no gênero policial ou no conto de horror, as parábolas de Edgar Allan Poe detectam as forças sinistras, inconscientes, que estão na base das ações e tragédias humanas, fazendo desse clássico da literatura gótica também um precursor da psicanálise. Com tradução de José Antônio Arantes, Visões traz a poesia completa do visionário escritor inglês William Blake. O Outono da Idade Média é um ensaio clássico em que o historiador holandês Johan Huizinga mostra a riqueza da cultura medieval. Um século de Clarice Lispector reúne ensaios críticos sobre as diferentes facetas da autora de A Paixão segundo GH. E Lições de um Século de Vida é um testemunho da trajetória do pensador francês Edgar Morin, que acaba de completar 100 anos em plena atividade intelectual. Depois do intervalo, um bate-papo com a premiada escritora Andrea Del Fuego, que lançou recentemente o romance A Pediatra. O Entre Linhas volta já. A pediatra Cecília é o oposto do que se imagina sobre uma profissional de sua área. Ela é pouco maternal e nada afeita a crianças e pais. Apesar disso, seu consultório é bem sucedido, até que um médico humanista torna-se uma ameaça. Esse é o ponto de partida do romance A Pediatra, da escritora Andrea Del Fuego, que conversou com a gente sobre esse livro de humor pra lá de mordaz. Quem é esta pediatra que está fazendo tanto sucesso entre os leitores desde que você lançou esse livro? A Pediatra é um livro que eu escrevi para descansar de um outro processo longo. Mas ao longo dos anos em que publico e que escrevo, isso é uma constante. Quando eu estava escrevendo o primeiro romance, Os Malaquias, que estava cheio de questões e eu não conseguia muito avançar, eu escrevi uma aventura infanto-juvenil no meio dele, por exemplo. Fiquei muitos meses nas primeiras 5 linhas, primeiras 5 páginas, pensando na voz. Eu queria uma primeira pessoa que tivesse uma eloquência, que tivesse um jorro que capturasse a leitura. Eu me lembrei muito porque me lembrava durante a escrita de Nabokov em Fogo Pálido e Lolita, porque ali se trata de um professor que tem um objeto de desejo, uma menina, e ele comete ali um crime com aquela criança. No outro, é um professor também que tem como objeto de desejo a poesia e o poeta. E você segue aquele desejo desse protagonista torcendo para a realização dele, quase independente desse objeto. A minha postura diante dessa primeira voz da pediatra é escrever uma personagem como se ela não soubesse que está sendo escrita. Pegar o pensamento desprevenido. Ela tem um certo cinismo, um certo realismo amargo e sem esperança em relação a todas as fantasias que as pessoas têm, de um parto perfeito, de um casamento perfeito. Ela tem um realismo em relação às relações humanas que faz com que isso acabe imantando tudo, desde as relações conjugais e amorosas até a relação com o objeto de trabalho dela, que é o parto, a neonatologia, os primeiros cuidados de uma criança que nasce, né? E ainda que o tema me interesse, porque é uma forma de discutir a maternidade, por exemplo, que é uma discussão que eu acho interessante colocar isso na literatura, a escolha se deu pela linguagem, porque foi a voz desta mulher, de uma pediatra, porque eu queria fazer um choque. Então, por exemplo, o nome dela é Cecília, que parece o nome de uma santinha, de uma mulher
uma ternura em pessoa. Uma pediatra que não gosta de criança e que está completamente fora de qualquer imagem que a gente possa ter de uma mulher pediatra. Por quê? Porque a gente também associa uma certa maternidade numa pediatra. Fora toda a coisa de associar o que é uma maternidade na própria mulher, enfim, vai ter um caminhão aí de camadas aí sobrepostas e tal. Mas a escolha foi pela linguagem. Ela tem uma posição muito masculina. Ela é competitiva, territorialista, ela tem autonomia financeira, autonomia social, autonomia sexual. E o fato de ser médica cria um certo biombo, ela tem uma imunidade social por ser médica. Um homem poderia ter escrito esse livro? Ou seja, você escreveu sobre uma mulher e você pôde apresentar uma mulher que vamos dizer, vai contra as expectativas do discurso emancipador feminino. Se fosse um homem a escrever isso nesse contexto no qual você inseriu uma bomba relógio? Ele ficaria, como escritor, ele ficaria menos confortável do que eu estou confortável nesse momento, por escrever, do ponto de vista da recepção, né? Agora, a pergunta também se a Cecília, essa é a pergunta que eu me faço, se a Cecília fosse homem, ela seria vista como uma canalha, um monstro? Não sei. Nos últimos anos, a Coreia do Sul se tornou um dos polos da cultura contemporânea. Além do fenômeno dos grupos de K-pop, Parasita foi o primeiro longa-metragem estrangeiro a ser premiado com um Oscar de melhor filme, mostrando o mundo dos excluídos da prosperidade sul-coreana. O tema também está em Round 6, sucesso instantâneo entre as séries de TV. E agora é a vez dos quadrinhos, com a repercussão internacional da obra de Keun-Suk Jendri-Kim. A premiada artista coreana já teve seu livro Grama publicado no Brasil, onde acaba de ser lançada a HQ A Espera, pela editora Pipoca e Nanquim. Assim como em Parasita e Round 6, essa graphic novel traz as cicatrizes da história do país. Em cena estão Jiná e sua mãe Guijá. Jiná é a narradora, mas é pelos olhos de Guijá que conhecemos uma rotina assolada pelo fantasma das separações familiares, provocadas pela guerra civil que originou a partilha da Península Asiática entre Coreia do Sul e Coreia do Norte nos anos 1950. O título A Espera se refere ao fato de que, durante o conflito, a humilde Guijá teve de migrar do norte para o sul, perdendo de vista para sempre o marido e o filho, e sendo obrigada a constituir uma nova família. Narrada em 2 momentos, a HQ tem grande impacto emocional, sem cair no melodrama. Mostra 2 momentos, um passado marcado pela violência e um presente traumatizado pelo vazio e pela expectativa de reencontro com o filho perdido. Num enredo familiar com o qual Keun-Suk Jendri-Kim resume o destino de milhares de coreanos separados pela guerra. O marido do meu irmão é um mangá gay, de uma história o irmão, ele é da China, ele vai para os Estados Unidos, ele se casa com homens, porém ele falece depois. É uma história muito interessante e puxou pelo título mesmo. Eu estou lendo ultimamente O Poder da Ação, é um livro do Paulo Vieira e é sobre desenvolvimento pessoal. Como você sair da zona de conforto e progredir para ir além. Recentemente eu li o Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, do autor japonês Haruki Murakami. Ele conta a história de um rapaz que na juventude tinha um grupo de amigos muito próximos, muito íntimos, e cada um deles possuía um nome relacionado a uma cor, né? E ele não. E aí por isso ele se sentia ele se sentia o incolor, até um determinado momento de vida que ele é expulso desse grupo. E anos depois, devido a uma namorada, ele decide ir atrás de cada um para tentar entender o que aconteceu. Um livro que eu concluí recentemente é o Tempos de Reportagem, do jornalista Aldari Dantas. Eu gosto muito desse livro porque eu admiro muito ele como jornalista. O estilo de escrita dele é muito conciso, direto e objetivo. E eu acho muito interessante porque ele é bem pautado nos direitos humanos.
Maior nome da literatura italiana e um dos poetas centrais da tradição ocidental, Dante Alighieri morreu há 700 anos. A data vem sendo celebrada por diferentes publicações, como Dante, a biografia, do medievalista Alessandro Barbero, e Vida de Dante, de autoria de outro clássico, Giovanni Boccaccio, o autor do Decameron. Aliás, devemos a pequena obra de Boccaccio, escrita por volta de 1350, o título pelo qual é hoje conhecida a maior criação de Dante, a Divina Comédia, que originalmente era apenas comédia. Esse grande poema descreve a viagem do próprio Dante pelos 3 planos da cosmologia cristã: inferno, purgatório e paraíso. Mas a Divina Comédia deve sua celebridade não apenas à perfeição formal de uma estrutura em que as rigorosas variações sobre o número 3 remetem à Santíssima Trindade. Dante também entrou para o imaginário universal graças aos ilustradores que procuraram reproduzir o poder imagético de sua obra-prima. O mais famoso deles é o francês Gustave Doré, cujas gravuras, feitas no século XIX e reproduzidas em inúmeras edições pelo mundo, são responsáveis por associar o poema à infernal selva escura pela qual começa essa epopeia no além-túmulo. Muito antes de Doré, o pintor renascentista Sandro Botticelli fez uma série de desenhos que só foram reunidos ao longo dos séculos e que estão reproduzidos numa luxuosa edição brasileira da Atelier Editorial. Enquanto Doré é dramático, sombrio, Botticelli imprimiu luminosidade, colorido e equilíbrio perfeito às suas interpretações visuais da Divina Comédia. De lá para cá, muitos artistas se basearam nos versos de Dante, desde o visionário poeta e pintor inglês William Blake até o norte-americano Sandal Burke, que transpôs a comédia para as metrópoles góticas da pós-modernidade, numa lista que inclui ainda vários autores de HQs. E, neste ano de celebração de Dante Alighieri, o gravador brasileiro Evandro Carlos Jardim realizou um ensaio gráfico para uma nova tradução do Inferno, recriando a primeira parte da Divina Comédia através de modulações abstratas de luz e sombra. As gravuras de Evandro Carlos Jardim estão em edição da Companhia das Letras, mas também podem ser vistas numa retrospectiva do artista na Galeria Leme, em São Paulo. O Entre Linhas de hoje termina com um trecho de uma conversa com a poeta Adélia Prado no centro do Roda Viva em 1994. Mineira de Divinópolis, ela lançou seu primeiro livro, Bagagem, em 1976, depois que Carlos Drummond de Andrade recebeu seus poemas e sugeriu sua publicação a uma editora. Até a semana que vem. Você anda lendo Jung sem parar, não anda não? Ou é impressão minha? Não, eu só não li, como eu disse outro dia, o que ele não escreveu. Pois é, mas você já se analisou? Qual é a sua relação com... Por que você foi ler Jung? Porque foi uma descoberta, sabe? Caiu na minha mão aquele livro O Homem e Seus Símbolos. Falei, opa, por aqui. E aí li toda a obra dele e fiquei encantada. Sou uma pessoa encantada com ele. Agora, ele não é meu guru. Ele é um sábio, né? E os sábios não atrapalham a gente, não. Eles só Adélia, ajudam. que outros sábios você entrou em contato, talvez tenha se apaixonado? Porque me parece que você estudou filosofia. Uhum. Quais os seus outros filósofos? Se podemos chamar Jung de filósofo. Eu achava que Aristóteles muito bom, depois eu vi que Platão é melhor, sabe? Eu gosto mais de Platão, gosto dos pré-socráticos, eu gosto muito da coisa o ser, esse rio que passa, aquelas primeiras contatos que a gente tem com a filosofia. Por que Platão é melhor? Porque Platão, quando ele fala no mundo das ideias, né? Quando a gente é muito bobinho e começa a estudar filosofia, fala, que bobagem, depois o que a gente descobre é exatamente a descoberta, a grande coisa que ele faz, a descoberta do reino espiritual. O mundo das ideias, quer dizer, a hora que Santo Agostinho batiza Platão, ele tem toda essa linguagem cristã para explicar isso, né? Mas então ele responde muito mais à minha própria expectativa e ao meu próprio desejo, à minha própria necessidade humana, de um mundo das ideias, onde as coisas preexistem e existem de forma perfeita, né? Então, saber que existe uma Adélia perfeita na ideia divina é muito consolador.